Começa agora o Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região que deixa você bem informado. Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirma a prisão preventiva de homem acusado de chefiar quadrilha, que vem fraudando o programa Bolsa Família. TRF1 condena INSS a indenizar perito por danos morais. Para a corte, houve negligência da autarquia quanto à segurança e às condições de trabalho dos servidores. TRF da Primeira Região entende que servidor pode ser exonerado de cargo em comissão, mesmo durante licença para tratamento de saúde. O Inteiro Teor apresenta decisões da Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente! Olha que situação! Você está no seu trabalho, desenvolvendo suas atividades e de repente é agredido. Foi o que aconteceu com o perito do INSS. Tudo isso porque ele suspendeu o benefício previdenciário que uma segurada recebia. Quem dá mais detalhes é Daniela Garcia. As cicatrizes na perna mostram o resultado de um trauma vivido por Gustavo enquanto trabalhava como perito do INSS. Ele foi esfaqueado por uma mulher após negar a ela um benefício previdenciário. Essa senhora, o nome dela é Ana alguma coisa, agora me falta. Essa senhora entrou, abriu a porta, fechou a porta e ela estava com uma bolsa não muito grande e dentro dessa bolsa, em diagonal, tinha uma faca grande e ela puxou essa faca e foi para cima de mim. Foram tantas facadas que Gustavo quase perdeu a perna. Fiz uma cirurgia muito grande, salvo engano, foram 8 horas de cirurgia. Eu tive lesão de tudo que você pode imaginar na perna esquerda. Eu quase perdi a perna mesmo, no meio da cirurgia, depois de tromboses que eu tive agudas. Trombose, para quem não entende, é muito comum a gente ver um idoso ter uma trombose na perna, ou uma mulher que toma anticoncepcional e fuma ter uma trombose na perna. Mas existem tromboses que são por trauma, por facada, por batida. E eu não tinha nenhum fator de risco, nem tem até hoje para trombose. Eu tive trombose por machucado. O trauma fez Gustavo decidir mudar até mesmo de cidade. E ele deixou de trabalhar como perito do INSS. Esses órgãos públicos muitas vezes não têm uma segurança mesmo. Ele tem uma vigilância patrimonial. Isso eu não sei muito se mudou lá no INSS, mas sei que pouco tempo depois do meu caso e de outros casos, a questão da detecção de metal ficou mais abrangente. Depois do ocorrido, o médico decidiu entrar com uma ação na justiça. O advogado de Gustavo explica que o INSS foi negligente com a segurança na agência, já que a agressora entrou com facilidade no consultório do perito. O principal argumento dessa ação envolve o dever específico do INSS de garantir a segurança dos seus servidores. Na hipótese, o caso adquire uma gravidade maior, porquanto já havia essas ameaças, já havia um histórico de agressões aos peritos médicos. Então, era induvidoso de que o INSS ele tinha que tomar determinadas posturas um pouco mais até drásticas para garantir essa segurança. Então, um controle na entrada das agências. O caso foi analisado pela 5ª turma do TRF da Primeira Região. O colegiado reconheceu o direito do perito da Previdência Social a receber indenização por danos morais. Os magistrados ressaltaram que o INSS foi omisso ao não oferecer condições de segurança no ambiente de trabalho, o que caracteriza negligência do Estado. Eu acho que isso foi uma grande vitória, porque isso serve de consolo e de reconhecimento que os peritos têm que ter. Isso serve pessoalmente, claro, que para mim, eu fico muito grato, me sinto muito mais confortável com isso, mas isso serve também com valor educativo, não só para o INSS, e acho que também para todos os empregadores, principalmente empregadores públicos, que o servidor tem que ser respeitado dentro do seu ambiente de trabalho. Nossa equipe entrou em contato com o INSS, mas até o fechamento desta edição, a autarquia não havia se pronunciado.
Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E veja a seguir, TRF1 confirma. Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração pelo administrador público. E ainda, Tribunal Regional Federal da Primeira Região mantém prisão preventiva de homem acusado por fraude do programa Bolsa Família. É já aqui no Inteiro Teor. Cargos em comissão, mesmo quando ocupados por servidor público efetivo, têm como características principais a confiança e a transitoriedade. Ou seja, o ocupante de um cargo assim pode ser nomeado e exonerado livremente, não necessitando de motivação, a não ser a conveniência e a oportunidade da administração pública. Mesmo que esse entendimento já seja claro na jurisprudência, algumas questões dessa natureza ainda chegam à Justiça, que precisa dar uma resposta. É o que nos conta Ana Paula Souza. A segunda turma do TRF1 decidiu, por unanimidade, que uma servidora pública efetiva poderia, sim, ter sido exonerada do cargo comissionado que ocupava, mesmo estando afastada para tratamento de saúde. Na ação, ela tentou anular a sentença da 19ª Vara Federal de Minas Gerais, alegando que sua dispensa do cargo durante licença médica feriu o princípio da moralidade pública. O colegiado manteve o entendimento do primeiro grau de que não houve ilegalidade na exoneração e destacou que, embora a servidora tenha a garantia de que sua remuneração será mantida, a administração pública tem liberdade para definir quem ela indica ou dispensa para ocupar um cargo comissionado, seguindo critérios de conveniência e oportunidade, como prevê a Lei 8.112, também conhecida como Estatuto dos Servidores Públicos do Brasil. Esse especialista em direito administrativo explica que os cargos comissionados têm característica estratégica. Quando você pensa em relação a esses cargos em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração, não há de se falar que a pessoa vai ter estabilidade no cargo em comissão. Da mesma forma que a autoridade competente pode nomear, ela pode exonerar. Então, nessa perspectiva que a pessoa ficou doente ou não, foi uma questão de conveniência e oportunidade essa exoneração. Ele detalha a maneira como a administração pública designa cargos comissionados e funções de confiança. Um aspecto estratégico da administração pública para exercer funções de direção, chefia e assessoramento serão criados por lei os cargos em comissão e as funções de confiança. Cargo em comissão vai ser ocupado pela pessoa que pode ser de cargo efetivo ou não. Então, um particular ele pode ser nomeado para ocupar um cargo em comissão. Agora, quando você pensa na função de confiança, somente aquela pessoa que foi aprovada em concurso público, somente aquela pessoa que está ocupando um cargo efetivo que poderá exercer essa função de confiança. Mas, basicamente, os dois são para as mesmas atribuições, mas mudará as pessoas que poderá ocupar essas funções. Bolsa Família. Há quem aplauda, há quem critique e há quem dependa do programa para viver. Divergências à parte, o combate às fraudes é uma preocupação unânime. E por se tratar de um programa do governo federal, as irregularidades, quando ocorrem, podem chegar à Justiça Federal. Larissa é voluntária em uma creche. Desempregada, mãe de 2 filhos, ela ajuda nas atividades da instituição em troca de alimento. A única renda que ela tem é a da Bolsa Família. É o único dinheiro que eu recebo no mês todinho. É o único dinheiro que eu recebo, R$ 269. Mais de 13 milhões e 900 mil pessoas recebem o benefício. Um repasse que chega a 2,5 bilhões de reais. O alvo do programa são famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda mensal de até R$ 89 por pessoa. As famílias pobres são as que têm renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178 por pessoa, mas só participam se tiverem em sua composição gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos. A seleção das famílias é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas em 2018, o Tribunal de Contas da União identificou indícios de irregularidades em mais de 207 mil benefícios. No Pará, por exemplo, o homem foi preso acusado de comandar uma quadrilha que fraudava pagamentos do Bolsa Família. Inconformado com a decisão de primeira instância, ele recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, para pedir a revogação da sua prisão.
Ao analisar o caso, a terceira turma do TRF1 entendeu que havia provas suficientes da prática do crime de estelionato e manteve a decisão de primeiro grau, como explica essa advogada. É crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal. No caso do Bolsa Família, ele incide numa causa de aumento que está presente no parágrafo 3º. Então, a pena do estelionato, que é de 1 a 4 anos, ela pode ser aumentada em 1/3 por conta da vítima, que é a entidade que presta assistência social. E por se tratar de um crime cometido por uma quadrilha, a pena também pode sofrer um acréscimo. Quando temos mais de 3 pessoas, 3 ou mais pessoas, nós temos o delito de formação de quadrilha, previsto no artigo 288, e temos também o artigo 2º da Lei de Organização Criminosa. Então, competirá ao juiz ver em qual dos 2 casos se enquadra, mas sim, é um outro crime. E como sendo praticado junto com o estelionato, nós podemos ter aí o concurso formal. Então, essa pena seria aumentada também. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!